Ele assim, eu preciso enviar, para que um dia eles compreendam, para que um dia eles entendam, que eu preciso que eles sejam enviados também. A importância do enviar, a importância de nós entendermos o que Jesus fez na nossa vida, para nós poder levar outras pessoas, ela começa nessa primeira etapa, de eu entender quem foi enviado primeiro. Diga comigo, quem foi enviado primeiro? Eu preciso entender que aquele que foi enviado para me ajudar, ele foi enviado para me ajudar a subir o degrau da visão. Mas eu só aceito essa missão quando eu entendo o poder de quem me chamou. Lá em Lucas 9, ele fala que ele assim, eu vos dou poder. Ele não te envia de mãos vazias. Ele não te envia apenas para dizer assim, ei, vai, faz. Vai de qualquer forma. Mas ele nos deixa com um legado, ele assim, eu vos dou poder. Mas para que esse poder? O que eu vou fazer com esse poder? Se a gente for levar, né, se tem hoje muitos filmes de super-herói, né? Todo o poder que é recebido, ele tem um propósito. Nos filmes não é assim? E nem todo super-herói, né, pastor Lucas? Ele é igual, cada um tem um poder diferente. Porque existem necessidades diferentes. Agora, né, agora o último filme agora é o Quarteto Fantástico, não é? Que tem agora, eu não assisti ainda, né? Aí tem lá o Homem Elástico, não é? Uma coisa assim. Aí tem o Chama, que pega fogo, não é assim? Cada um tem um poder. Tem o que é de pedra, não é assim? Cada um tem um propósito. O que um não pode fazer, o outro pode fazer. O que um atinge, o outro não consegue atingir. O que é o ponto fraco de um, não é o ponto fraco de outro. Quando Jesus ele nos chama para nos enviar, ele nos envia com poder. Alguns vão saber falar melhor, outros vão saber pregar melhor, outros vão saber convidar, outros vão saber contar, falar da Bíblia, outros vão ter uma dicção melhor. Outros não vão saber falar, mas ele vai saber convidar muita gente. Cada um vai ter uma chama dentro de si, que foi derramada por Jesus. Mas isso só vai funcionar quando eu entender que Ele veio para que eu receba esse poder. Para que Ele veio porque eu preciso multiplicar isso que Ele deixou para mim. E a Bíblia diz que Ele veio por amor a nós. Diga assim, por amor. E quando eu recebo esse amor, então eu vou guardar ele para mim. É um sentimento egoísta. Mas ele veio e me deu poder, então eu vou guardar esse poder para mim. Eu não vou compartilhar, eu não vou, né, passar para o meu irmão. Eu não vou falar para ninguém. Eu não vou falar para o meu amigo, para o meu vizinho, para quem eu amo, para os meus familiares. Eu não vou falar desse amor, eu não vou falar desse Jesus. Ah, mas ele está mudando a minha vida. Ele me enviou primeiro. Ele veio primeiro e disse assim, ei, eu vou mandar vocês, mas eu vou mandar vocês com poder. O poder de pregar, o poder de curar, o poder de transformar. Ontem na rede jovem aqui, o Cris ministrou a palavra, né? Estava nervoso, a primeira vez que ele ia ministrar. Ele, pastor, eu estou nervoso. Eu digo, cara, é normal. Se tu não sentir esse friozinho na barriga, algum problema tem. Eu disse para ele, isso se chama temor. E ele contou o testemunho de como ele conheceu Jesus. E foi através disso. Alguém um dia foi enviado para convidar ele para estar numa célula. Alguém um dia foi enviado para convidar ele para estar numa igreja. E assim nós que estamos aqui nessa noite, um dia alguém foi enviado para nos chamar para Cristo. E um dia alguém foi enviado para chamar esta pessoa. E um dia alguém foi enviado para chamar aquela pessoa que convidou, e assim por diante. Mas o primeiro que foi enviado foi Jesus. Ele foi enviado por nós, para nós. E eu preciso entender isso nessa noite.
Eu preciso entender que quem me chamou é maior. E não diz aquele louvor assim? Quem me chamou é maior. Eu não vou cantar para não, né? Mas Lucas, puxa essa aí, Lucas, para nós. E eu quero ouvir vocês cantando. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Você crê nisso? Então cante mais uma vez. Quem me chamou é maior. Ele te chamou. Quem me chamou é maior. Quando a gente canta isso, a gente não percebe, né? Que Ele nos chamou. Só que Ele continua nos chamando. Ele continua nos chamando todos os dias. Quando a gente desanima, Ele continua nos chamando. Quando a gente tem vontade de desistir, Ele continua nos chamando. Quando a guerra vem, Ele continua nos chamando. Quando as muralhas se levantam, Ele continua nos chamando. Ele não para no meio do caminho. Ele não olha para nós com olhos humanos e diz assim, né, essa pessoa está mais ou menos. Essa pessoa não quer mais, essa pessoa desistiu. Não, Ele continua nos chamando todos os dias, todos os momentos. Pode estar difícil, pode estar luta vindo, luta atrás de luta, guerra atrás de guerra, mas Ele continua te chamando. Ah, mas eu me afastei da igreja, eu fui embora, eu estou voltando. Ele continua te chamando. Ah, mas eu sou novo aqui, eu estou chegando agora. Ele está te chamando. Porque é Ele. Diga, é Ele. É por Ele. E é para Ele. Quem te chama, querido, é maior do que tudo. Como nós cantávamos aqui. Eu abri a minha boca. Às vezes eu só preciso abrir a minha boca, eu só preciso acreditar. Eu posso até que cantar que você é vencedor. Nós podemos declarar, mas se eu não entender que Jesus continua me chamando todos os dias para me enviar para um propósito, para um chamado, para algo maior, isso nós vamos sair daqui, nós vamos embora daqui do culto, nós vamos dizer que culto maravilhoso, que palavra tremenda, mas amanhã nós vamos estar do mesmo jeito. Eu vi esses dias não sei se era um pastor, quem é que estava, mas eu vi um texto que dizia assim, as igrejas, não vou me recordar agora o título, mas ele se referia assim, que hoje em dia as igrejas não tem mais unção. Olha só, se você vai me entender, hoje se tornou a igreja dos coach. Nada contra os coaches, né, apóstolo, que eu também quero ser, né, não é isso, mas eu lendo o texto, ele diz assim, hoje tudo é feito, e aí ele falava, como é que é o nome um hormônio que a gente gera, tá? Acho que é a dopamina, pode ser isso? Alguém, que é a pessoa que é enfermeira, não é isso aí? Que gera entusiasmo e ânimo, não é isso aí? E aí eles diziam assim, que hoje em dia, os cultos são formados para gerar dopamina nas pessoas. Onde, né, tem luzes, aí eu fiquei me lembrando, pô, nessa igreja tem luz. Onde tem fumaça, eu digo, pô, está piorando. E assim, e aí aqueles pastores, né, com palavras de motivação, e aí a pessoa sai dali motivada, mas ela, por quê? Porque ela gerou dopamina naquele momento, e aí na segunda-feira, nada mais está diferente. Quando chegou nessa hora, eu disse assim, não, Senhor, eu não aceito isso. Na nossa igreja, na minha igreja, não é assim. Aquilo que a gente sente domingo não é dopamina, não é algo carnal, não é algo de momento, porque senão eu não estaria aqui há 20 anos, senão muitas pessoas não, eu, né, pastor, e o senhor não estaria, pastor, não estaria aqui há 20 anos, 21 vocês, né? Quantas pessoas estão aqui há 15, 10, 6, 5, 3, se fosse só nós chegarmos aqui e o nosso sangue circular mais rápido, a gente se sentir motivado e ir embora. Não. Eu disse, Senhor, nós estamos aqui porque nós sentimos a Tua presença e ela é real. Porque nós entendemos que quando Tu nos chama para algo,
Pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós entendemos que quando Tu nos toca, Senhor Jesus, não é por um momento. Que quando Tu nos chama, não é só para agora. Quando a gente sente a Tua presença, não é só na hora do culto, mas é para o dia a dia. Amanhã a muralha pode ainda continuar de pé, a guerra ainda pode se levantar, mas Senhor, eu vou sair daqui sabendo que Tu me chamou para algo maior. Pode aplaudir, glórias a Ti, Jesus. Eu me lembro que domingo passado a apóstola também, acho que ela orou, né, antes da palavra, e ela disse assim, quem estava aqui vai lembrar, ela disse assim, algo assim, sobre os sacerdotes, não foi, apóstola? Orem pelos sacerdotes da igreja, não foi? Quem é que estava aqui domingo? Porque está se, né, a apóstola diz assim, algo muito sutil, eu me lembro das palavras assim, guerras muito sutis, mas uma armadilha, alguma coisa, né, se formando na vida dos sacerdotes. E às vezes a gente, né, não dá bola, a gente acha que não, são coisas que vão acontecendo. Aí eu me lembrei, né, a apóstola sabe por quê. Na terça-feira nós tivemos a cela, tudo bem, maravilha. Quarta-feira de manhã, eu deixo a Alicia na casa da minha sogra, vou abastecer o veículo automotor. Quando eu estou saindo do posto, eu sofro um acidente. E aí a primeira coisa que eu me lembrei foi das palavras da apóstola, né? E aí eu disse, aí na mesma, foi muito rápido, né? Quem já sofreu acidente sabe, é muito rápido, né? Eu destruí a lateral da Maroc. E eu disse assim, na mesma hora, assim, quando eu freiei, porque eu perdi o controle, então, assim, graças a Deus, que não foi nada maior ou mais grave, né? O veículo bateu na lateral e eu perdi o controle, passei por cima de rótula, e pensa assim, ó, e a caminhonete é alta, né? Aquilo foi que foi embora, assim, eu fui em direção ao Canalete, foi na frente da Lorenzetti ali. Quando eu freiei, a primeira coisa assim, Senhor, obrigado, porque eu estou sozinho. Fisicamente, né? Não estava com a minha família ou com meus filhos, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu olhei para mim, né? Eu disse assim, Deus, eu tô aqui, eu tô bem, né? E aí a primeira coisa, depois eu pensei, a pessoa do outro carro, a pessoa estacionou do meu lado, eu digo, ó, Deus, é só material. Mas eu me lembrei, né, disso, eu digo assim, e aí, olha só aí, eu acho que foi na segunda-feira, né? Até a minha esposa disse, poxa, nós vamos vai ter que te benzer, mexeu comigo, né? Vamos fazer uma oração forte. Porque na segunda-feira eu fui entrar com a caminhonete no pátio, derrubei a moto. Eu digo, pô. Mas é que, às vezes eu vejo aqueles vídeos assim, né? Às vezes a gente pensa que a mulher se preocupa muito com a casa, né? Mas o sacerdote, né? Às vezes a gente não compartilha, né, pastor William? Mas a nossa cabeça, né, pastor, está cheia das preocupações, de coisas, e o homem tem aquela questão de ser mais fechado, né? Não sei se é só eu que sou assim, não, né? Não é assim, as mulheres vão dizer assim, o homem não compartilha, não é? Aí às vezes tu não sabe o que está acontecendo, né, apóstolo? Independente do temperamento, o homem ele é mais fechado. E às vezes são guerras, são preocupações, são lutas que a gente vem enfrentando, que a gente, né? E aí a gente pensa assim, Senhor, mas por quê? Por que agora? Por que nesse momento? E aí a gente chega na palavra e diz assim, Senhor, mas nada mudou referente ao teu chamado. Pode vir a guerra, pode vir a luta, pode vir uma batalha, pode vir, Senhor, armadilhas, o diabo pode tentar, porque esse é o papel dele, mas Senhor, o teu chamado continua. Tu continua olhando para nós e dizendo, eu ainda estou te chamando. Eu ainda preciso de ti, eu ainda quero te enviar, eu ainda quero te usar, eu ainda quero que você seja a minha boca aqui na terra, eu ainda quero que você cure pessoas, eu ainda quero que você multiplique aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Isso não muda nada. As nossas guerras, os nossos desafios, as nossas lutas não vão mudar aquilo que Jesus ele quer para a nossa vida. A tua guerra pode ser menor ou pode ser maior, mas o chamado dele continua batendo a tua porta.
A gente canta, né, o carpinteiro batendo a porta, né? E a gente, né, faz um clamor e diz, do lado de dentro eu abro a porta. Pô, maravilhoso isso. Mas quando tem um louvor, já prepara aquele, gatilha aquele. Tem que combinar aqui, né, pai? A gente canta aquele louvor, né? Não vamos cantar agora, segura depois. Que oração perigosa é essa? A primeira vez que eu escutei esse louvor, eu quase morri. Eu disse assim, que oração perigosa que nós vamos cantar agora, gente. Que oração perigosa é essa? Aí ele começa a falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. Essa é a oração mais perigosa. Sabe por quê? Porque quando tu está dizendo, eis-me aqui, tu está dizendo, Senhor, eu estou ouvindo tu me chamando. Tu está dizendo para Deus, Deus, eu estou ouvindo tu me chamar. Eu estou ouvindo o meu chamado. E aí tu começa a botar de lado a guerra. Tem guerra, mas eu vou ter que botar de lado. Tem luta, mas eu vou ter que botar para o lado. Porque agora eu vou ter que fazer essa oração perigosa e dizer, Senhor, eis-me aqui. Essa é a oração mais perigosa que a gente pode fazer. Eu sei disso, porque eu já fiz essa oração. E aí quando tu fala isso, Deus vai dizer assim, ei, tu quer? Tu quer ser usado? Então tu vai ter que aprender a abrir mão do teu tempo. Abrir mão das tuas vontades. Abrir mão dos teus quereres. Abrir mão de tudo que tu acha que é bom para ti. Para mim te usar. Para mim te enviar. E aí quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a fluir na nossa vida. A presença de Deus, ela começa a ser cada vez mais real na nossa vida. A presença de Deus, ela começa a ser palpável na nossa vida. Porque o teu chamado, ele é algo que você precisa entender, que o diabo ele não quer que você cumpra com aquilo que Deus quer na tua vida. O papel dele é muitas vezes apenas tapar os nossos ouvidos para a gente não ouvir. E a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, igreja, ouça. Não é isso? Ouça. Por quê? Porque muitos de nós estamos com os ouvidos tapados pelas guerras, pela vontade de desistir, pelo desânimo. E o diabo vem colocando a gente cada vez mais luta, cada vez mais guerra. E o Senhor Jesus dizendo, ei, eu quero te enviar, eu quero te chamar, eu quero te usar. E a gente não consegue ouvir Jesus falando isso para nós. Mas nessa noite, bota a mão nos teus ouvidos assim. Nessa noite, Deus vai tirar, faz assim, ó, Deus vai tirar tudo aquilo que está me impedindo você de ouvir o chamado de Jesus. Pastor, mas eu não quero. Mas Ele te quer. Pastor, mas eu não quero ser usado. Mas Ele quer te usar. Quem te chamou é maior do que tudo. É maior do que a tua guerra, é maior do que tudo. É maior do que essa luta, é maior do que você veio buscar aqui. Ele é muito maior. Olha para a pessoa que está ao lado e diga, Ele é maior. Ele viu algo em você que você não viu. Ele viu em você alguém que vai abençoar muita gente da sua família e até os teus amigos. Quem é que tem gente na tua família que precisa ser abençoado? Amigos, colegas, vizinho. Deus, Ele quer usar você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, Deus quer usar você. O que nós lemos Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Olha o que diz. Ele respondeu, não fui enviado senão a ovelhas perdidas ao povo de Israel. Nós só vamos entender quando nós entendermos, reconhecermos que nós estamos perdidos sem Ele.
Quando eu li esse versículo, eu me lembrei, sabe do quê? Da parábola das 99. Quando Jesus estava explicando aquela parábola, ele diz o quê? Que o pastor, então, ele vê uma ovelha, o que tinha acontecido com aquela ovelha, tinha se perdido. E ele então, ele deixa as 99 para ir atrás daquela que estava perdida. Muito obrigado. Ele vai atrás daquela que estava perdida. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós já tivemos, já fomos usados, Deus já nos usou, Deus já fez coisas tremendas na nossa vida. Nós somos um testemunho vivo daquilo que Deus já fez. Mas nós estamos perdidos no nosso chamado. Estamos dentro da igreja, estamos dentro de ovelhas, mas nós somos aquela uma que se perdeu. Nós chegamos aqui, eu faço parte dessa igreja, eu estou aqui, eu canto, eu oro, eu ouço a palavra, eu vou na célula, mas você está perdido. Você está perdido e Jesus, Ele quer te achar. Diga, Jesus, Ele quer me achar. A parábola do filho pródigo, quando o pai ele diz, este é o meu filho que estava perdido e foi achado. O apóstolo, hoje eu falando com ele mais cedo, né? Ele trouxe uma palavra que Deus tinha falado com ele. E ao mesmo tempo, né? Nós trocamos ali e ele estava me falando sobre... a palavra era assim, ó. Toda a nossa fidelidade, como a nossa infidelidade, ambas nos colocam em lugares adversos. Só que a fidelidade nos tira de lá. E a infidelidade nos mantém lá. Forte, né? Tanto a nossa fidelidade como a nossa infidelidade, ela nos coloca em lugares adversos. Eu posso ser fiel ou posso ser infiel. Isso vai me levar para lugares. Mas a fidelidade me tira desse lugar. E a infidelidade me faz eu permanecer aonde eu estou. E aí eu me lembrei, quando eu li essa palavra do filho pródigo, eu me lembrei, sabe do quê? Quando o filho, ele vai lá e gasta tudo que ele tinha. Quando ele pede para sair da casa do pai dele, ele se torna infiel àquilo. Infiel ao pai. Eu não quero mais permanecer aqui, eu não quero mais comunhão contigo, pai, agora eu quero me dar o que é meu e eu vou me embora. Ele quebra a aliança, ele se torna infiel. Mas quando ele reconhece que ele está perdido, ele, opa, eu me perdi na caminhada, me perdi no que eu queria, eu preciso voltar. Ele reconhece, diga, ele reconhece que ele estava perdido. Então ele volta para o pai. E aí você sabe a história, o pai está esperando ele, mas o que mais me trouxe à mente foi que quando o filho chega diante do pai, o pai toma algumas atitudes, e uma das atitudes é colocar um anel no dedo dele. E olha o que o Espírito Santo falou comigo, o anel, aquela aliança, dava permissões para aquele filho, e aquelas permissões, ele conseguiria chegar em lugares na casa, que outras pessoas que não tivessem aquela aliança, aquele anel, não conseguiriam chegar. O que nesse momento, aquele pai está fazendo? Está restabelecendo a fidelidade com ele. Está dizendo, ei filho, tu reconheceu que tu errou. Tu reconheceu que tu estava perdido. Mas agora eu estou renovando a minha aliança contigo. E eu estou te dando permissões, eu estou te dando acessos. Está aqui a tua aliança, está aqui, vamos renovar nossa aliança. Eu quero você de novo comigo. E agora você vai ter acessos de novo, aonde você não tinha. Você vai entrar em lugares onde você não poderia entrar. Mas tudo isso foi porque você foi achado. Porque você voltou. Porque você reconheceu que estava perdido. Jesus, Ele espera isso de nós. Que a gente reconheça muitas vezes que Ele está ali batendo a porta, que Ele está ali nos chamando, e a gente está lutando. Senhor, eu não quero, eu não vou fazer, não é para mim, eu não estou te escutando. Mas nessa noite, Deus, Ele quer renovar a nossa aliança. Ele quer nos trazer de volta para a fidelidade com Ele. E Ele quer de novo olhar para a nossa vida e dizer assim, ei, eu estou te chamando para você cumprir um propósito.
Se você um dia esqueceu daquilo que Deus fez na tua vida, Ele vai te trazer a memória hoje. Quantos de nós aqui poderíamos subir nesse altar e contar o seu próprio testemunho? O testemunho da sua casa, da sua família, da sua vida. Quantos aqui estiveram à beira da morte? Quantos aqui estiveram com enfermidade, com a família destruída, a vida financeira destruída? E por causa de Jesus, não foi uma oração, não foi alguém colocou a mão, não, Jesus, aquele que foi enviado, Ele entrou na tua vida e mudou a tua história. E agora sabe o que Ele quer? Ele quer apenas que você diga e que você fale uma oração perigosa. Apenas que você diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser usado. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir o Teu chamado. Eu quero ser chamado por Ti. E quando Jesus Ele nos chama, Ele não nos chama de qualquer forma. Ele nos chama pelo nome. Porque cada um de vocês vai ter um chamado diferente. Cada um de vocês vai ter uma missão diferente. Cada um de vocês vai alcançar pessoas diferentes. Vai alcançar lugares diferentes. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: você está pronto para dizer eis-me aqui? Diga glória a Deus. Está chovendo. Chuva é sinal de resposta de Deus. Nós aprendemos isso desde o início da visão. Quando Deus manda chuva, Deus está respondendo algo. Amém? Glórias a Ti, Jesus. Quando você entende o poder daquele que foi enviado a você, você não vai mais resistir para Ele te enviar. Lá em Mateus 4,19, quando Jesus Ele encontra Pedro, Ele diz assim para Pedro, né? Ei Pedro, eu vos farei pescadores de homem, siga-me. O que ele ia fazer? Ele começa o quê? O chamado. Ei, me siga e eu vou te enviar. Você vai ser pescador de homens. Jesus, a gente canta, né? Quem mandou largar a rede? Mas nesse momento Jesus está dizendo para você largar o que você estava fazendo. Largar o que você acha que está fazendo. Largar aquilo que você pensa que está fazendo certo. Ele está dizendo: ei, eu quero te usar. Para de resistir. Olha quantos homens na Bíblia resistiram. Resistiram o chamado de Jesus, o chamado de Deus. No Antigo Testamento a gente vê Moisés tentando resistir, que Deus tinha chamado ele. Não, mas eu não. Por que eu? Mas quando ele entendeu quem estava chamando ele, quando ele entendeu de quem era aquela voz que ele escutava, ele não teve dúvida que ia dar certo. Quando você entender, quando você aceitar de que a voz que está te chamando, está dizendo: eu quero te usar, não é a voz do pastor Caleb, não é a voz do apóstolo, não é a voz de alguém, né, da igreja, do teu líder, não, é a voz de Deus, é a voz de Jesus, dizendo: ei, eu vim, eu morri por ti, eu fui enviado por ti, e agora eu quero te enviar. Agora eu preciso te enviar, eu quero te enviar às nações, eu quero encher essa igreja com pessoas que tu vai ganhar, com pessoas que tu vai orar e elas vão ser curadas, com pessoas que tu vai orar e elas vão prosperar, com pessoas que tu vai orar e elas vão ser transformadas, famílias transformadas. Porque senão nós vamos estar aqui, daqui a 5 anos nós vamos estar com as mesmas pessoas. Se nós não entendermos que esse chamado é para nós, é para mim, é para você, é para cada um de nós que está aqui. Mas eu sou muito novo. Uma vez eu disse isso. Mas eu sou muito novo para me batizar, muito novo para mim ir para a igreja. E aí eu me lembro até hoje, um amigo meu que hoje é pastor, ele diz assim: cara, isso aí é uma armadilha do diabo. Pô, eu fiquei assim apavorado, né? Não, era novo, tinha lá meus 12 anos de idade. Ele disse: cara, isso aí é coisa que o diabo coloca na mente dos jovens, dizendo: tu é muito novo. Ele disse: porque o diabo, se ele tiver que te matar, ele vai te matar você novo ou velho. E para você ver, isso deve fazer, eu não vou dizer quantos anos, senão você vai saber quantos anos eu tenho, tá? Mas faz tempo. E até hoje eu não esqueci disso.
Então não importa a tua idade, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa, Jesus Ele está te chamando. Olha para a pessoa do teu lado aí e diga, Jesus está te chamando. Lucas 10:16. Lucas 10:16. Quem dá ouvidos a vocês, dá ouvidos a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Pastor, eu vou ser rejeitado, não vão me ouvir. Ei, quem é que te enviou? Quem está te enviando? Quem está te chamando? Quem está dizendo para você, ei, eu quero te usar? A palavra da célula falava sobre, a continuação, sobre Elias e Eliseu. Eliseu tinha lá, estava trabalhando, e eu me lembro de uma palavra que o apóstolo ministrou sobre plano B. Ele disse, na nossa vida não podemos ter um plano B. Foi o que Eliseu fez. E se ele deixasse tudo guardadinho, ele disse assim, não, eu vou ir com o profeta Elias. Porque quando tu me chama, tudo muda. Quando tu me chama, as coisas não são mais da mesma forma, eu não vou olhar as coisas da mesma maneira, eu não vou falar da mesma maneira, eu não vou viver da mesma maneira, eu não posso ter um plano B, eu não posso achar, Senhor, se tu me chamar para isso, eu vou ver se vai dar certo. Não, Senhor, tu me chamando, vai dar certo. Senhor, tu vai me usar, então eu vou ser a tua boca aqui na terra. Senhor, eu vou ser as tuas mãos aqui na terra. Eu vou fazer o meu papel, Senhor, de ser enviado. Eu vou deixar tu me usar, mas eu vou ter que queimar os meus bois. Eu não vou poder olhar para trás e dizer assim, Senhor, será que é para mim? Será que está dando certo? Será que vai dar certo? Não. Jesus, Ele quer que a gente prossiga para frente, para o nosso alvo, para o nosso chamado. Pastor, mas eu estou aqui pela primeira vez. Que bom que você está ouvindo essa palavra, porque você está entendendo que Jesus Ele está te chamando nessa noite. Pastor, eu tenho 10 anos de igreja. Que bom. Se você está aqui é porque Deus queria falar contigo e dizer, vamos de novo, eu continuo te chamando. Depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 20 anos, eu continuo te chamando e querendo te usar da mesma forma. Glória a Deus. Mas entenda o poder daquele que te chamou, ou Ele está te chamando. Isaías 6:8.